para o nosso webinar. Hoje o que eu queria apresentar para quem está participando, né? E eu vou talvez apresentar também no final, né? Novamente para quem entrar depois, né? É esta questão aqui. Deixa eu compartilhar com vocês a imagem aqui. Essa imagem, não sei se vocês estão vendo? Estão conseguindo ver? Sim. Sim? Sim. Os foguetinhos, estão vendo aí? Então, a gente criou Uhum. uma gamificação, né? É um sistema de pontuação para vocês. Que é o que é essa questão da gamificação que a gente vai mandar amanhã também, no individual, no privado, né? Para ficar mais claro também. É para incentivar as pessoas a participarem dos webinars ao vivo, né? Então, a cada 3 webinars que você assiste ao vivo, você ganha uma consultoria, né? E a gente tem uma série de mentores, de consultores gratuitos, né? Então, é para incentivar mesmo o pessoal a vir assistir as lives, né? Para também valorizar as pessoas que estão vindo, né? Falar para a gente, apresentar para a gente os conteúdos, né? Infelizmente, as primeiras 5 aulas a gente não conseguiu fazer a lista de chamada. A gente começou a contar a partir da aula 6. Então, eu tenho alguns ali que já estão com 2 pontos, uns já estão com 1 ponto, né? Então, a gente vai ver ainda como é que a gente vai pontuar essas 5 primeiras aulas. Mas agora, a partir de hoje, né? Quem tiver nas últimas 2 aulas, na 6, na 7 e hoje, já tem uma consultoria garantida, né? E a gente vai começar a dar essas mentorias, essas consultorias, né, gratuitas para começar realmente a implementar as práticas no trabalho de vocês, no negócio de vocês. Eu vou mandar para vocês daí amanhã certinho, né, no individual e no grupo, para tudo certinho, como é que funciona as pontuações, né? Para quem não tiver aqui também, né, para eles também saberem como é que vai funcionar. Mas hoje o nosso webinar, ele é de contabilidade também, novamente, né? Mas ele é mais voltado a dicas, né? Para quem vai empreender, o que é interessante apresentar, né? Quais são as dicas que os contadores, no caso, né? Que os especialistas da área dão para esses empreendedores, né? Então, hoje a gente convidou o Aldo, novamente, né? Que estava semana passada com a gente também. E a gente hoje convidou a Carol, que também faz parte da aceleração, né? Ela é uma das pessoas que está cadastrada aqui na aceleração. E ela vai passar um pouco da expertise dela hoje e também vai compartilhar com a gente semana que vem um outro conteúdo, daí um conteúdo, né, específico só dela, né? Que a gente, um tema que a gente acha que combinou bastante com a Carol e que eu acredito que ela vai apresentar muito bem, né? E essa semana ela veio ali compartilhar com o Aldo essas dicas, né? Eu queria saber, Aldo, né, antes do Aldo começar a falar, que todo mundo conhece, né, que já estava aqui semana passada, Carol, se apresente, né, apresente quem você é, o seu negócio, e daí eu dou a palavra para o Aldo dar início aí ao webinar. Tá bom. Jana, eu ia dizer que eu estou participando desde o início da aceleração, então eu já tenho direito à consultoria aí. Então, pessoal, meu nome é Caroline Sequim, eu sou contadora e perita, e faz 2 anos que eu estou com um escritório de contabilidade e estou ajudando aí os empreendedores a fortalecer cada vez mais o seu negócio. Espero hoje poder contribuir bastante com vocês, espero que vocês participem também, porque o Aldo, a gente programou um conteúdo para que seja bem à vontade e que todos tirem as dúvidas. Bacana. É isso aí. Aldo, pode dar início. Legal. Obrigado, Jana, por mais uma vez me convidar. Fiquei muito feliz em ter participado com vocês na semana passada. A gente trocou várias ideias. Eu gostei muito de estar conversando com vocês. Passou muito rápido o tempo. E como eu falei, né, falar sobre contabilidade é algo que, para mim, representa muito, porque vivo disso e gosto muito do trabalho que eu faço. E hoje a gente vai falar de algo assim um pouquinho diferente, e aí por isso eu fiz questão que a Carol, que também está participando, né, do processo de aceleração, também participasse comigo, não só porque ela participa, mas sim porque é uma profissional a qual eu tenho uma admiração muito grande pelo trabalho dela,
e ela tem assim um perfil muito interessante como empreendedora. Então, por isso eu acho que assim a gente pode hoje trabalhar de uma forma bem dinâmica, de uma forma bem que seja bem leve para vocês também interagirem conosco, né? Então já quero desde já dizer para vocês assim, que vocês fiquem bem à vontade para estar conversando com a gente, porque hoje vai ser realmente um bate-papo, né, Carol? A gente vai conversar bem de forma bem leve, bem tranquila, mas a intenção é que a gente realmente entregue um conteúdo que seja um conteúdo de aprendizado relevante para vocês, né? Então é dessa forma que a gente pretende conduzir aqui e falar um pouquinho sobre algumas dicas, né? Dicas de negócio, né? Então, assim, eu assim ainda estou conhecendo vocês, né? Eu conheço um pouco da rotina do Orion, mas ainda estou conhecendo os acelerados, né? E observo assim que ou vocês já estão empreendendo ou estão na iminência de empreender, né? Ou tem algumas pessoas que estão na fase ainda informal, né? Gente, assim, dicas. A primeira dica, assim, que talvez nenhum livro traga para vocês. Talvez, assim, aquele professor lá da último ano de faculdade não vai dizer para vocês. Quando a gente resolve empreender, a primeira pessoa que a gente tem que convencer a abrir o negócio além de nós mesmos, né? As pessoas que estão próximas a gente. Então, assim, a primeira pessoa que eu convenci quando fui abrir meu negócio foi a minha esposa. E isso foi muito significante para mim, por quê? Porque a gente precisa de um apoio, nem que seja aquele apoio moral, né, para a gente conseguir dar o primeiro passo com a empresa, né? E assim, observo assim que tem muito na internet tem muita coisa para pesquisar, para a gente ter fontes de informação, mas assim nos pequenos detalhes que está toda a diferença. E eu vejo que o apoio familiar, o apoio das pessoas que estão próximas a gente, seja o pai, a mãe, o marido, a esposa, o filho, né? É muito importante para qualquer negócio. Então, essa é a primeira dica aí que eu gostaria de abrir esse webinar dando essa dica para vocês, né? Aldo, Oi, Carol, fala aí. Aldo, assim, ó, você foi a sua esposa, né? E eu fui meu pai. Porque meu pai falou para mim assim: você vai sair do emprego que você ganha todo mês ali certinho. Porque assim, ó, gente, tem que ter, tem que fazer sentido o negócio em que vocês vão, aonde vocês vão empreender, né? Então, é claro, tem dias que a gente cansa, né? Mas o coração da gente tem que bater mais forte. O que vocês vão vender, qual é o produto que vocês vão estar prestando serviço. Eu acho que também é interessante, Aldo, eles pensarem assim: vocês comprariam o que vocês vão vender? Né? Que nem eu, que presto serviço de contabilidade. Eu me compraria, eu teria o meu serviço. Então, isso é um ponto bem importante, assim, também, né? Será que eu compraria o meu pastel que eu estou fazendo na pastelaria? Será que essa buquê de flor que eu estou fazendo na minha floricultura, será que ele seria comprado por algum cliente? Se fosse eu mesmo esse cliente? Essa é uma das primeiras realmente perguntas que a gente deve fazer nos negócios da gente. E nem tudo são flores, né? Nem tudo, nem sempre a gente ganha, né? Achar assim que é muito fácil empreender, que sempre você vai ganhar dinheiro. E normalmente assim, quem tem negócio é o primeiro a chegar na empresa, é o último a sair, é aquele que não recebe salário, todo mundo recebe salário, ele não recebe. E assim, todo negócio, principalmente no início, né, Carol? No início do negócio, ele passa por um momento de provação. Sim. É aquele momento de estruturação, é aquele momento de alicerçamento, né? Então, é um período realmente difícil e que todo empreendedor corre esse risco, né?
E eu observo, por isso que tem tanta empresa que morre, né, nos primeiros anos, né, porque falta aquele preparo, falta, de repente, aquela aprendizado necessário para empreender. Então, tudo isso eu acho muito relevante, que a gente tenha Com isso em certeza. mente, né, que a gente não vai ficar rico da noite para o dia, a gente não vai, não existe toque, né, aquele, como é que é o nome do rei Midas, né, aquele que tocava em tudo, tudo virava ouro, né, e não existe isso, então a gente precisa muito suor e lágrimas para conseguir fazer alguma coisa, né? Sim, O burger do até a Carol, quer fazer a a pergunta? Michelle, eu ia até apontar, a Michelle perguntou ali, Carol, para ti, se quiser ler a pergunta e responder, eu acho que é bem interessante a pergunta. Tá. Carol, quando você sentiu essa necessidade de deixar o emprego formal para se dedicar? Na realidade, o que que aconteceu? Eu já fazia 8 anos, né, que eu trabalhava numa grande empresa de tecnologia, e que nem eu falei para vocês, o coração ele tem que começar a bater demais, né? E eu tinha essa necessidade de estar passando o meu conhecimento e estar aprendendo com os empreendedores. Então eu digo que os meus 30 anos foi onde eu dei aquela. É agora, Caroline. Ou você vai ou você não vai. Então eu tive, como é que eu posso dizer, medo e coragem ao mesmo tempo. Então eu disse, não, eu vou agora, eu vou começar a empreender, eu vou começar a ver como é que é o negócio de escritório contábil mesmo, o que eu posso estar ajudando esses empresários. Então, e uma das coisas que mais me segurava era a questão do salário, porque é uma coisa incerta, né? Você tá ali assalariado e vai ter um momento que você não vai estar mais. Mas eu digo que é coragem. Tem que ter coragem para assumir. Uma coisa que eu gostaria, né, de acrescentar isso que você falou, Carol. Muitas vezes a coragem não é aquele negócio de, eu não tenho medo. O medo é muito bom que coloca você com os pés no chão, né? Na verdade, a coragem é você não deixar o medo te paralisar e deixar que você não faça as coisas. É você olhar para aquele medo e falar, ok, eu sei que você existe, mas eu vou enfrentar ele mesmo que, né, mesmo que seja um pouco assustador. Opa! E aí, assim, qual é o principal ingrediente para vencer o medo? É o preparo. Desde que você se prepare, que você tenha um planejamento, você consegue vencer o medo. Eu também trabalhava, antes de ter minha empresa, eu trabalhava numa grande empresa de educação, e eu tinha um ótimo salário, tinha uma situação de trabalho onde era dos sonhos, assim, mas eu me sentia, assim, muito que eu tinha muito mais a entregar, e eu me sentia que eu estava numa zona de conforto. E o que mais me motivou a eu empreender, a eu criar minha empresa, foi uma situação familiar que eu tive. Foi que minha esposa ficou grávida, eu ia ter meu primeiro filho, né? Veio a minha filha, e eu, nesse tempo que estava ali, naquela época da minha vida, eu tinha o meu trabalho, onde eu trabalhava ali as 8 horas por dia, e eu tinha em casa um pequeno escritório de contabilidade, a qual eu fazia as primeiras contabilidades, que todo mundo começa, né? Fazer uma contabilidade do meu vizinho, do meu tio, do meu primo, ou seja, aquelas pessoas que estão ali ao seu redor, aquelas pessoas que estão mais ali no seu convívio. Então eu tinha isso, só que isso me ocupava bastante. Tanto o meu trabalho me ocupava, quanto a minha atividade do escritório, que era uma atividade praticamente noturna. Então, assim, para mim conseguir ver a minha filha crescer, eu me fui forçado a tomar uma decisão. Ou eu cuido do meu trabalho, a qual eu trabalho, ou eu saio do meu trabalho e cuido da minha empresa. E aí veio essa pergunta, não foi assim, tipo, de uma semana para outra. Ela vinha martelando há muito tempo, há anos, tipo 2 anos, assim, eu já estava sentindo que eu estava numa zona de conforto, poderia entregar mais, poderia fazer muito mais coisas, e ao qual o meu ambiente que eu estava naquele momento, ele não permitia.
Então, assim, eu tive que me preparar. Eu fiz cursos a linha de aprendizagem que eu tive foi no Empretec. Eu fiz o Empretec no Sebrae, né? Conheci através do Empretec vários outros empresários, e o qual um desses empresários hoje ele é meu cliente, né? E tudo na minha vida mudou depois que eu fiz o Empretec, e no Empretec eu fiz uma coisa muito importante, que é o plano de negócios. Aí, aquela dúvida que eu tinha na minha cabeça, será que vai dar certo? Será que vou abrir e vou ficar no prejuízo? Vai quebrar a empresa? Vai isso, aquilo, ou não? Ou será que ela vai me dar retorno? Ou será que vale a pena? No plano de negócios que eu desenhei e estruturei meu plano de negócios, eu pude visualizar que, ele é lucrativo, ele é interessante. Então, com isso, eu não mais tinha só ideias a qual estavam na minha cabeça, estava no papel, dito e escrito, que aquele negócio que eu pretendia abrir, ele tinha viabilidade financeira. Então, se tem viabilidade financeira, só falta se dedicar. Vamos se dedicar que o negócio vai ir para frente. Então, foi assim como é semelhante a vários outros negócios, foi assim que nasceu a minha empresa, a Audicom Contabilidade, nasceu dessa forma. Acho que é interessante também o pessoal que não viu a segunda aula, eu acredito que foi a segunda aula que falou do planejamento estratégico, Jana, que o professor, ele abordou bem certinho, como se fosse um início do plano de negócios. Então, ali é onde vocês vão colocar o que de fato vocês querem vender ou prestar serviço, né? E também... Qual é a solução? Isso, Qual é a solução que a minha empresa entrega que o mercado está precisando? Isso, né? Mesmo. Isso tudo a gente aprende numa metodologia chamada Canvas, né? Não sei se vocês já viram, já tiveram oportunidade de aprender, mas fica essa super dica aí, a procurar entender como que é o Canvas. Sim. Até a Carol trouxe, né? O professor Atos, ele trouxe, né, pra gente tanto a SWOT quanto o Canvas, né, Carol? Isso mesmo. Então, é bem interessante isso, porque assim, pessoal, eu vou dizer, acho que uns 5 anos atrás, isso não era tão divulgado, igual que nem é hoje, que a gente tem o Orion para estar fazendo esse programa de aceleração, que agora tem até algumas ferramentas do governo que pode estar disponibilizando. Então, antes se tinha um certo medo em se empreender. E hoje não, hoje vocês têm, a gente pode ir atrás da internet, através do Orion, através do Sebrae, então tem várias oportunidades, existem várias ferramentas no mercado que podem ajudar, não é a fórmula de como empreender, né? Porque o empreendedorismo, ele é diariamente, né? Ele é uma coisa assim que nem eu estava falando com você hoje, uma das dicas que eu dou é a gente ter o nosso financeiro diariamente. Eu oriento os meus clientes a verificarem o financeiro, o seu fluxo de caixa diariamente. Só que às vezes nem eu consigo fazer diariamente, né? É uma coisa assim que às vezes eu levo 2, 3 dias e tá tudo bem, né? Desde que eu não deixe para trás isso, porque são ferramentas que vão te apoiar no dia a dia, né? E não a receita de uma fórmula mágica, pronto, tá aqui, agora você é só seguir tudo isso aqui que você vai dar o teu boom. Exatamente. Eu gostaria de acrescentar uma coisinha, desculpa, né, cortar vocês também, mas eu queria só acrescentar uma coisa que eu acho que é bem interessante, né, para a gente que está dentro do Centro de Inovação e tudo mais, a gente vê metodologias diversas de empreender, né, a gente vê das mais modernas, as mais tradicionais, então é muito uma questão de você saber como você funciona, né, como é que eu gosto de trabalhar, como é que eu trabalho. E daí eu busco metodologias que se encaixam, né? Tradicional e uma metodologia moderna. Então, por exemplo, digamos que uma metodologia moderna, eu ia falar que é o Scrum. Ó, o nome já vem em inglês já, né?
Mas ele é uma metodologia de programação, né? Onde você cria, Uhum. divide uma grande tarefa em pequenas partezinhas, e daí você vai colocando pequenas metas, né? E faz reuniões semanais para ver como é que está o andamento desse projeto, né? E agora uma mais tradicional, exatamente, Carol. É É um esse aí. livro, gente, se vocês puderem ler, vai ajudar bastante, ainda mais se durante o dia a dia tem bastante atividades, bastante rotinas. O dia tem Sim. 24 horas para todo mundo. Então, Uhum. esse É, livro é essa muito bom. é muito bom. E daí uma mais tradicional, por exemplo, seria você estudar, digamos, a TGA, né? Que é um livro lá do Chiavenato, né? Que é as teorias tradicionais mesmo, o Ford, né? A metodologia Uhum. Toyota, né? Então, o que que eu acho interessante? Carol, depois a gente pode fazer o seguinte, se vocês quiserem, Aldo e Carol, vocês podem me passar o nome de alguns livros e que se eu achar Uhum. online em PDF, eu já passo já para o grupo em PDF bem facinho para vocês já lerem, não precisar ficar Ai, que pesquisando. ideia show, show de bola, com certeza. Uhum, Tem muita né? coisa Daí, legal para aprender, né? Mas assim, sim, ó, sim. e aí eu queria trocar essa ideia com vocês. Por exemplo, Uhum, cada empreendedor tem o seu perfil, né? Eu venho de uma família onde meu pai e minha mãe eles não tiveram empresa, então eles não são empreendedores e eu não tive a oportunidade de ser criado num ambiente onde é o meio de empreendedores. Então, para que seja quebrado esse paradigma, vamos assim, né? Dizer, né? Eu tive que me preparar bastante. Mas assim como eu, existem muitas pessoas que empreendem também não por opção, mas por uma obrigação, né? E uhum, isso é você caminhar na beira do abismo, né? Porque você não teve um preparo a longo prazo daquilo acontecer. E assim, gente, são muitos empreendedores, o qual eu também passei por isso, e eu creio que vários de vocês também não uhum, tiveram muita escola de empreendedorismo. Eu não aprendi empreendedorismo na minha escola. Hoje a gente tem matérias ligadas ao empreendedorismo, que a gente já pode ir lá vender algumas coisas, né, de brincadeira na sala de aula. Minha filha brinca de loja. Eu nunca brinquei de nada assim que tinha que vender na minha infância. Então, assim, hoje é muito mais fácil, tá muito mais fácil o acesso à informação, as variadas formas de aprendizado ligadas ao empreendedorismo. Mas aquela pessoa que eu acredito assim que seja mais da metade dos empreendedores, eles empreendem por uma questão de que o meio que eles estão obriga eles a fazerem isso. E como que é o início? Como que é o primeiro passo disso? Gente, o primeiro passo que eu observo é, assim, o contador vai ter que puxar para o lado da finança, do lucro, da viabilidade, tá? Então, assim, não esperem que eu e a Carol que vai falar algo diferente disso. Primeiro passo, gente, é fazer um DRE, uma demonstração de resultado de exercício. Muito simples, não precisa nem ser no Excel. Claro que se fizer no Excel, pode ir arrastar as fórmulas e fazer as somas automáticas. Mas basta numa folha de caderno você primeiro. Nem nem fala sobre as tuas vendas, sobre as tuas receitas. Você tem que listar primeiro quais são as tuas despesas, tá? A despesa, primeira despesa lá, vamos supor o carrinho de lanche, né? O carrinho de lanche, quais são as despesas do carrinho de lanche lá? Ah, ele vai ter que ter o material de limpeza, alguns insumos, ele vai ter que ter energia elétrica, ele vai ter pagar locação do espaço ou manutenção, tudo isso. Então, assim, reunir quais são as despesas inerentes do teu negócio, conhecer o teu negócio profundamente. Procure listar, e aí isso fica, né, as contas ficam martelando na cabeça da gente, mas liste quais são as tuas despesas, né? Então, tem que listar quais são as despesas e quais são os valores que essas despesas representam, né? Vamos expor lá.
listei todas as minhas despesas e essas despesas deu R$ 10.000. Então, qual que é o ponto de equilíbrio da minha empresa? Quanto que a minha empresa precisa vender se eu tenho 10 mil de despesas e tenho... essas contas estão todas lá, qual o valor mínimo que eu tenho que vender para zerar, para as contas serem pagas? 10 mil, né? Então, assim, começa de uma forma assim, muito básica. Se não tem o Excel, vai na mão mesmo. Se tem um computadorzinho ali, faz uma formulazinha no Excel, mas faz isso e controla isso, porque é muito gratificante para quem está empreendendo, você deitar a cabeça no travesseiro à noite e dizer assim, não, minha empresa está com saúde financeira, eu posso ficar tranquilo que eu vou conseguir atingir a minha primeira meta. A minha primeira meta é atingir o ponto de equilíbrio, né? Então, assim, seguir primeiro essa premissa. Opa, travou. Opa, acho que deu uma travadinha ali no do alto. É até interessante, né? Nossa primeira conversa sobre contabilidade, o Aloysio, que é lá da CAT, lá de Florianópolis, ele falou sobre essa questão, né, de você realmente ter uma anotação. Acho que voltou agora o áudio do Aldo, né? Carol, se você quiser dar uma complementada no que ele estava dizendo, né, em relação a DRE, né? Porque a contabilidade tem essas siglas, esses nomes que parecem complicados, né? Mas que, Eu na sempre verdade, eu sempre digo que o contador não pode falar muita coisa técnica, né? Mas desde que o cliente entenda o que de fato é, um exemplo, uma DRE. Nada mais é do que você saber que durante o teu mês, o que aconteceu com todos os teus gastos e o quanto você faturou. Porque, às vezes, o empresário, ele acha que se ele fatura, ele está tendo lucro. E não, o lucro é quando eu emiti as notas ali do mês, eu consegui bancar todas as minhas despesas do mês e sobrou dinheiro. Então, isso aí é lucro, né? E uma coisa interessante, Aldo, que você estava comentando, eu levei 6 meses para montar o meu primeiro cliente, logo que eu abri o escritório. Só que nesse meio tempo eu ainda trabalhava de carteira assinada. Então, o que eu fui fazendo e venho fazendo, e também essa é uma dica que eu dou para vocês, é se atualizar. Então, se eu tenho um modelo de negócio de como que eu quero que seja o meu escritório de contabilidade, eu tenho que ir atrás e ver como é que funciona o mercado, quem é o meu maior concorrente, o que meu concorrente faz que eu não faço, qual é o diferencial. Voltamos de novo à pergunta lá no início. Como que eu vendo o meu produto para o meu cliente? Eu compraria esse produto? Então, seguindo nessa linha, porque assim, ó, gente, vocês precisam se atualizar sempre, né? Aqui eu vejo pelo pessoal que está trabalhando, se você faz marketing, você tem que estar toda hora antenado para saber o que é que você vai fazer do seu negócio. Uma hamburgueria tem que estar sempre vendo as novidades, o que está acontecendo. O cliente, ele está toda hora mudando, né? O cliente, ele está toda hora querendo mais, querendo mais, querendo mais. E uma das coisas que aconteceu foi com a contabilidade. Aldo, me corrija se eu estiver errado. Porque a contabilidade, ela é uma profissão que existe há muitos anos, mas ela, agora, nos últimos anos, que ela foi voltada para ajudar no negócio, porque senão ela era vista como o quê? Você precisa de um contador para ele poder calcular o imposto para você, entendeu? Era uma obrigação, né? Era uma obrigação. Uma obrigação. E hoje o contador, ele tá desde o primeiro momento que você tem uma ideia do teu negócio. Porque o contador vai dizer, veja isso, veja aquilo, já olhou isso, já viu na parte da vigilância sanitária, igual a gente viu a semana passada, né? Já fez uma viabilidade ali do teu espaço físico, se vai ser preciso ou não, né? Então, acho que isso é bem interessante. E inicia, né, Aldo, a gente fazendo
quê? Listando todas as despesas do mês, né? Aí a gente não precisa dizer se é custo, se é despesa, mas de fato, o que é durante o mês que tu precisa para bancar o teu negócio. Exatamente. Não precisa você entender o que é custo fixo, custo variável. Basta que você, primeiramente, antes de você partir para coisas assim mais esmiuçadas, você tenha primeiro conhecimento de que você vai ter aquela despesa. Então, assim, quando você conhece, você pode controlar aquilo, né? Então, a gente precisa primeiro listar todas as despesas que aquele escritório de contabilidade vai ter. Eu vou ter que pagar sistema, eu vou ter que pagar luz, água, internet, vou ter que ter custo do aluguel, isso tudo você vai listando isso e aí você chega no teu custo mínimo de operação, teu custo de operação. Isso. E aí, a Isso é partir do interessante, momento que você tem... Aldo. Oi? Interessante, Aldo, você trazer essa questão de olhar suas despesas, né? O que você vai pagar, porque o Aloysio, na primeira de contabilidade, ele falou a questão do que muitas vezes a gente tem despesas e nesse momento a gente pode reavaliar algumas, né? Às vezes na própria listagem Claro. dessas despesas a gente pode perceber, olha, mas eu estou gastando muito aqui, eu podia pedir mudar o plano da internet, ou mudar o plano do telefone, já que eu não uso tanto, né? Eu posso Uhum, baixar ou baratear o meu custo, né? uhum. Às vezes é uma coisa assim que pode ajudar agora nesse momento, né, de pandemia, né, que é um momento que a gente está meio preocupado, às vezes rever essas despesas pode facilitar. Eu queria só comentar, se eu não me engano, a Cristiane Cardoso, né, ela comentou bastante sobre a questão de marketing, né, daí vocês falaram, né, conhecer o cliente, né, entender o que esse mercado tá mudando, buscar novas formas de vender, né? Às vezes a Uhum. inovação não está só no produto em si, às vezes está na forma como você oferece, está na forma como você se comunica com o teu cliente, né? Então, até mais para frente, se a Cristiane quiser adicionar alguma coisa nessa questão de mercado, também acho que é interessante, né? Quem tiver alguma colocação a fazer, a Michelle também, né? É bastante participativa, inova bastante no mercado dela ali, né? Então, trazer ideias é muito importante nesse momento. Pode continuar, Aldo. Isso mesmo. Primeira dica, tu tem que entender do teu negócio. Entenda completamente que barco que tu está entrando, né? Se eu vou abrir um consultório ou de qualquer coisa, se eu vou abrir uma empresa de publicidade, qual o custo que eu vou ter para abrir uma empresa de publicidade? Eu vou ter que ter um computador, eu vou ter que ter internet, eu vou ter que rodar nesse computador software lá, o Photoshop, isso, aquilo outro. Eu vou ter que ter um telefone para me ligar para os meus clientes, eu vou ficar, né, na fumaça. Não, tem que ter uma estrutura mínima de funcionamento. Né? Depois você vai fazer outras coisas mais supérfluas, mas primeiro tu tem que pensar qual é o cerne, o que eu não abro mão para mim poder funcionar. Então, assim, trazer isso, né? E trazer isso por tópicos depois, né? Você poder ter uma planilha, minimamente uma planilha, contendo ali as suas despesas e separar elas por tópicos. Por exemplo, despesas administrativas. Eu tenho lá despesas administrativas lá, material de expediente, eu tenho material de consumo, ou não vai papel higiênico no banheiro, né? Vai uma toalha, vai um detergente. Não, então tem que ter tudo isso, tem que ter conhecimento do que você está, quais são os itens indispensáveis para que a tua empresa funcione, né? Então tem que ter isso e separe isso de repente por temas, né? Despesas com vendas, despesas com publicidade, despesas com pessoal. Tenha isso por grupos e aí sabe o que você pode fazer? Você pode comparar com outras empresas. Por exemplo, a empresa de publicidade, quanto das receitas se compromete com folha de pagamento, por exemplo, da empresa A para a empresa B. Eu tenho um parâmetro na minha empresa em que eu tenho um percentual de 40% a 50% do meu faturamento é consumido com pessoal e encargos sociais. Então, se eu estou nesse patamar de custos ali em torno de 40% a 50%, eu sei que eu estou numa média considerável correta.
Então, assim, isso é base para mim dar um aumento de salário para alguém, isso é base para mim tomar uma decisão de não dar aumento para alguém. Eu consigo ter esse parâmetro. Por quê? Porque esse é um controle da minha empresa. Então, assim, saiu da questão pessoal já é uma questão técnica. Hoje eu consigo monetizar, dar um aumento de salário, por exemplo, para um colaborador meu, de forma profissional. Por quê? Existe um controle, existe toda uma análise em cima do nosso DRE, que é a demonstração de resultado, que nada mais é do que tudo aquilo que eu tenho de receita, menos aquilo que eu tenho de despesas. Então, assim, é fácil, dá para começar. E falhou alto. Vamos dar uma guardada. Mas é isso que o Aldo falou realmente, né? Olha, tá dando uma travadinha. Mas é bem isso que você comentou, né, Carol? Acredito que seja, às vezes parece mais complicado do que é na verdade, né? Ele é bem mais simples, a gente pode começar simples, criar uma rotina e aos poucos, conforme a empresa vai crescendo, ele vai ficando mais complexo, né? Vai Sim, ficando mais. eu acredito assim, ó, a gente tem que começar com o que a gente tem. Então, Uhum. quando eu comecei, eu só tinha o meu notebook e a internet da minha casa. Eu pensei assim, não, peraí, mas eu preciso de um sistema de contabilidade, porque sem isso, então o que é o custo do teu negócio? São coisas que você precisa, senão teu negócio não funciona se não tiver isso. E um detalhe, a tua despesa tem que ser menor que o teu custo. Opa, Caroline, o que você falou? Então, um exemplo assim, ó. O meu custo do escritório com sistema, internet, luz, eu preciso disso para o meu negócio funcionar. Então, quando eu preciso para o meu negócio funcionar, ele é um custo. O que é uma despesa? Eu comecei a investir em marketing digital, eu comecei a criar uns folders, sei lá, eu coloquei uma propaganda. Então, essa minha despesa, a partir do momento, e aí é que é o mais interessante, o mais legal disso tudo, é que a gente tem que ir acompanhando isso. Então, a partir do momento que a minha despesa for maior que o meu custo, opa, eu como empreendedor tenho que uma alerta, uma luz tem que acender aqui. Peraí, Caroline, você dá uma olhadinha aí na tua conta, renegocie isso, aumente tua carteira de clientes, como é que a gente vai fazer? Então, sempre a tua despesa ela tem que ser menor que o teu custo, porque o custo da tua atividade é tudo aquilo que você não pode viver sem, que é aquilo que você, de fato, precisa para dar continuidade no teu trabalho. Tá? Aquilo que é essencial e que a gente não abre mão daquilo para nada, senão a gente não consegue fazer nenhuma entrega. Da pastelaria é a massa do pastel, né, Carol? Isso aí. Isso. E assim, gente, começa fraco, começa errado, mas faça do teu jeito. Procure fazer do teu jeitinho ali, da forma como você sabe fazer. A tua essência, né, Aldo, que eu digo muito, né? Tipo, vai existir vários escritórios de contabilidade, vai existir várias pastelarias, vários hambúrguer, vai existir tudo, mas cada um vai ter o seu diferencial. Então, um exemplo, se eu tenho ideia desse meu negócio, mas o que eu vou fazer para mim? O que aqui meu coração vai bater mais forte, né? Para que eu levante todo dia cedo e eu tenha aquela vontade de empreender, que eu tenha aquela vontade de fazer o meu negócio crescer. Então, isso é que é interessante. Eu vou colocar aqui para vocês, ó, a Cristiane Pedroso quer falar. Isso, pode falar, Cris. Fala, Cris. Já tô íntima, já falei Cris, já. Pode chamar de Cris. Então, boa noite para todos, né? Tu comentou ali do marketing digital, né? E um dos pontos importantes também, que eu observo sempre, assim, até eu estou fazendo um curso bem interessante, assim, nessa área, e que fala muito em conhecer a persona, em conhecer a pessoa.
que a gente chama de persona ou de avatar, que nada mais é do que o cliente ideal, né? Uhum. Conhecer o que ele faz, qual é a faixa etária, quais são os gostos que ele tem, quais são os interesses, qual é a renda, tudo dessa pessoa. Quanto mais informações, melhor. Para quê? Para que a gente junte tudo isso e crie um conteúdo atrativo, um conteúdo relevante para esse público, para poder se posicionar positivamente na cabeça dessas pessoas, trazer ela para o teu lado, né, digamos assim, e Aham. aí tornar a venda, a conversão mais Tu trabalha com facilitada, né, e isso, mais Jana? fácil mesmo. Tu trabalha com É a isso? Cris. Cris, Cris. desculpa, tu trabalha com Eu tô, isso? come... eu tô começando agora, assim, eu tô dando os primeiros Uhum. passos, até o Juliano Franco ali, que sempre está participando, hoje eu acho que ele não tá, né? Ah, o Juliano. Uhum. Isso, eu trabalhei Sim. na Ecosis, que ele é o franqueado da Ecosis, né? A Ecosis é uma Uhum. franqueadora e ele é um dos franqueados aqui em Lages. Na verdade, ele é de Balneário, mas ele tem sociedade com o Didi, né? Sim. Sim. E eu fiquei um bom tempo ali e foi uma experiência muito boa, assim, sabe? Eu sou formada em Uhum. publicidade e propaganda, então é a minha área. Não escolhi fazer marketing Sim. digital por causa da pandemia. Mas Sim. Legal. Não, o que eu ia falar é que agora nunca, tipo, é essencial tu ter a tua página na internet, a forma como você vai buscar o teu negócio. Eu vou confessar contigo, eu estava no início, quando eu comecei, eu estava resistente, sabe? Eu vi, não, Caroline, peraí, eu quero que quando as pessoas coloquem contabilidade no Google, que apareça meu escritório, mas daí como é que faz isso? Sabe? verdade. Aham. Exato. Vezes, e uma das coisas que o empreendedor faz é querer fazer tudo sozinho. E não dá. Até a Marlise, a Artesa, está aqui participando com a gente, ela que cuida das minhas redes sociais. Então eu cheguei para ela e disse assim: ó, eu preciso que você toque isso para mim, que você me ajude. Então eu acredito que o marketing digital está cada vez mais, e esse é o momento, né? E para você estar divulgando o teu negócio, o teu trabalho, é imprescindível que hoje as empresas elas tenham aí a sua página na internet. Tem Eu uma. Aquele gostaria até negócio. de comentar. Desculpa, né, Cris, cortar você. É só um comentário, né? Que agora em julho a gente vai ter aula sobre marketing, né? Conhecendo o cliente, desenvolvendo o posicionamento de marca. A gente vai ter marketing em relação a vendas, como abordar o cliente, técnicas. A gente também vai ter uma de marketing digital, né? Então a gente vai ter essas matérias específicas justamente, e até peço para a Cristiane participar com a gente, contribua também, né? A Marlise ali também contribuam bastante nessa questão, né? Porque para que a gente possa criar trocar bastante figurinha nessa área, porque é muito vasto, né? A gente fala marketing, é muita coisa, né? Assim como a contabilidade, né? Ela engloba tanta coisa, são assuntos tão grandes que às vezes a gente não sabe nem por onde começar, né? Por isso que é importante a gente ter esses temas, né? Eu só queria fazer uma pergunta mais relacionada à contabilidade ali mesmo, e é uma dúvida que eu tenho, que é o que é o capital de giro? Porque agora, nesse momento, a gente, né, até a semana que vem, a gente vai ver sobre recursos. Eu sei que eu estou pulando um pouco do assunto, né? Mas é uma coisa que eu tenho um pouco de dúvida, até porque semana que vem a gente vai falar sobre como conseguir recursos para sua empresa, né? E eu queria entender o que é o capital de giro, porque às vezes a gente fala assim, eu preciso de capital de giro, eu vou lá fazer um empréstimo e eu nem entendo muito bem o que é esse capital de giro, né? Daí eu queria saber se vocês podiam me explicar um pouquinho melhor o que é isso, porque eu não sei muito bem. Legal, excelente pergunta. Respondendo, então, o capital de giro é aquele capital necessário para que você faça as tuas atividades, as tuas vendas, até você receber por elas. Principalmente quando você vende a prazo, né? Se eu tenho lá a minha loja e eu vendo com 30 dias para mim receber, mas eu preciso comprar, né, essas mercadorias para mim poder vender, né? Então, assim, eu preciso comprar e pagar elas, né? Então, eu preciso desse capital
para que eu possa comprar os insumos para mim poder entregar o meu produto ou o serviço até eu receber ele, eu preciso ter dinheiro ali girando dentro da empresa. Se eu compro uma coisa por R$ 10 e vendo por 20, até eu receber esse 20, esses 10 que eu investi ali, vamos dizer assim, eles vão fazer falta, eles vão estar ausentes no meu caixa. E muitas empresas não têm esse capital, né, para poder aguentar até você receber do teu cliente, para você poder pagar o teu fornecedor. Então, a gente sabe que a gente tem que se esforçar, né, para não perder venda para o cliente, né, a gente tem que vender, pode vender até parcelado, e nem sempre a gente consegue comprar parcelado, né, então você precisa desse capital ali para fazer o giro, e essa é a expressão, até as mercadorias girarem ali, você conseguir receber do teu cliente, você precisa desse capital, por isso que ele é chamado de capital de giro. Né, E é Carol? interessante, Aldo, uma das coisas que eu sempre falo é que a gente não pode confundir o capital de giro com o limite que o banco libera para a gente para estar utilizando o cheque especial, né? Então, é bem interessante ter aí a questão do fluxo de caixa mesmo. Se eu faço a minha mercadoria, se eu vendo um produto e parcelo em 3 vezes, vale a pena eu parcelar em 3 vezes? Se eu vou ter o dinheiro que eu tenho para pagar o meu fornecedor. Então, é interessante a gente verificar que, às vezes, você pega ou também uma taxa de juros no cartão, na maquininha de cartão muito alta, e ao invés de você estar tendo lucro com aquele produto, você está tendo um prejuízo. Com certeza. Né? Vamos pensar assim numa empresa que tem funcionários e vai entregar um produto ou serviço de R$ 1.000 e vai receber em 5 parcelas de 200. Mas para ela produzir aquele material, aquele serviço, ela gastou com energia elétrica, com aluguel, com mão de obra, e nem sempre ela não vai conseguir, aquele custo não vai conseguir ser absorvido com aquela primeira parcela que a empresa está pagando para ti. Então, aí você, nos primeiros meses, você fica realmente deficitário no teu caixa, porque teu investimento que tu teve que fazer para conseguir produzir aquilo, você acabou não recebendo por ele. Então, é essa questão de giro aí que realmente tem que ser muito bem observado, as pessoas têm que conhecer, né, os limites, como a Carol falou, para saber aonde que ela pode chegar, né? Isso aí. Tem uma pergunta aqui, Aldo, para você. Para você, Aldo. O capital de giro é somente o dinheiro que eu tenho disponível para girar ou inclui os insumos, estoque? Porque, assim, ele tem que ter liquidez, né, Michele? Eu não sei, assim, qual é o teu ramo de negócios, né? É uma hamburgueria. Mas, assim, ó, se você tem... porque a hamburgueria, creio eu, que tem muito giro. Então, os insumos, eles não ficam muito tempo no estoque, né? Mas não pode, não, ele não é giro, porque tu não pode, ele não tem liquidez. Ele não tem uma saída na hora que tu quer. Tu precisa vender para tu conseguir transformar ele em dinheiro, né? Então, assim, o próprio nome explica, né? Capital de giro, dinheiro. E numa hamburgueria, a gente tem uma certa dificuldade, porque tem produtos que saem toda hora, mas tem produtos que você não consegue vendê-los tão rapidamente, né? O pão é do dia para o dia, né? Mas acredito eu que, por exemplo, lá tu não pode contar como capital de giro, por exemplo, lá o ketchup, né? Tu leva bastante tempo para consumir tudo aquilo que tu comprou, né? Então, não considere o teu estoque como capital de giro, não. Isso aí.
Uma coisa que é bem interessante, Aldo, e Jana, e todo o pessoal, é falar também das finanças pessoais, né? Sim. Uhum. Você só vai conseguir, não é nem a palavra de conseguir, mas você tem que ter a mesma forma como você cuida das suas finanças pessoais, você tem que cuidar da empresa, mais ou menos nesse Uhum. sentido. Então, muita situação que eu pego também é o empreendedor não saber nem cuidar das finanças dele. Então, também, se vocês quiserem, eu e o Aldo, a gente pode compartilhar com vocês uma planilha de finanças. Só que assim, ó, gente, isso é uma ferramenta que vocês têm que ter o hábito de todo dia, todo final de semana aí, né, vai. Mas é a parte aonde pense que a vida pessoal de vocês é como se fosse uma empresa também. Então, se vocês não souberem cuidar qual é a renda mínima de vocês, para quando vocês forem quando vocês forem ser empreendedores ou que já são empreendedores, qual é o mínimo que vocês vão tirar para a sobrevivência de vocês? A Júlia que está dizendo tem um app Organize. Ótimo, existem vários aplicativos e planilhas, mas vai muito mais além, vai do querer do próprio empresário em querer estar preenchendo isso, Sim. né? E aqui Exatamente. Eu ia também não comentar sou... isso. Eu ia comentar, Carol, sobre isso, porque assim, eu instalei o Mobilis, né, que é um também de saúde financeira, você coloca ali as suas contas, coloca quanto que tem em cada saldo, e você vai anotando ali diariamente, né? Ele aparece os iconezinhos, né, de Ah, transferência, receita, despesa do cartão, né, e despesa normal mesmo que saiu dinheiro. E daí, só que assim, tem dias que eu esqueço. E daí eu esqueço de marcar, e é aqueles R$ 2 do chocolate que eu comprei no terminal do ônibus. E daí, R$ 2, R$ 2, R$ 2, quando vai ver no final do mês, era R$ 50 que eu gastei e não vi para onde que foi, né? Que e, eu podia ter gastado com alguma outra coisa. e esse R$ 2 aí é uma despesa. É uma despesa? Não olhando Exatamente. por uma empresa, entendeu? Então, você, Uhum. Jana, o que você precisa para o teu crescimento pessoal? É igual como se fosse uma empresa. Você pode tratar a tua vida pessoal como uma empresa também. E uma outra coisa, antes que eu esqueça, que eu acho que isso é muito importante. Ali, ó, a Marli está falando. Peraí, antes que eu. Gente, eu preciso falar uma coisa para vocês. Se eu não falar isso, eu vou. Carol, sempre fala que não podemos misturar o dinheiro da empresa com o pessoal. São dicas muito úteis, é verdade. O dinheiro da empresa, o dinheiro pessoal é pessoal. Eu sempre digo assim, ó, você está trabalhando para a tua empresa. Então, se eu vou tirar um dinheiro da minha empresa, eu já me faço 1000 perguntas. Ah, você vai tirar mesmo isso? É do teu salário? É do teu prolabore? Né? Mais ou menos isso. Mas uma coisa que eu queria dar uma dica para vocês, eu fui o ano passado, em outubro, numa convenção de contabilidade, e a palestrante era uma contadora lá dos Estados Unidos. E ela disse assim que que ela tinha muito medo de divulgar o trabalho dela, porque ela se achava muito do sítio, muito do interior. E eu logo de cara, né, eu aqui lagiana, faca na bota, né, eu me considerei, disse, cara, eu tenho muita vergonha de estar divulgando o meu trabalho, de estar falando certas coisas, porque eu sou lagiana, né. E ela pegou, e o ensinamento que ela deu aquela vez pra gente foi assim, esse é é a tua essência. Então, não deixe de ser quem você é. Ai, porque nas redes sociais eu tenho que aparecer maquiada, eu tenho que aparecer, sabe? Tem que ser a tua essência, é a essência do teu negócio. Então, para não terem medo, não tenham medo de empreender. Vai com medo mesmo. É isso que eu digo, vai com medo. Uhum. É isso Seja aí. você Eu só mesmo, gostaria porque de comentar uma coisa, Carol, rapidinho, antes que eu me esqueça, porque eu tenho uma memória meio ruim, assim, né? Se eu não me engano, a Marlise e Zulmar também é a primeira vez que eu vejo participando aqui da aceleração, e eu não vi o nome na lista de cadastro. Então, eu vou mandar aqui no chat o link para cadastrar, para a gente ter o contato para avisar quando tiver o próximo, né? Para não perder as aulas e tudo mais. Então, eu vou colocar ali o cadastro para vocês
poderem ficar dentro ali do cadastro para a gente poder acompanhar vocês, né? Poder oferecer as mentorias e tudo mais. Uhum. Podem continuar. É interessante. Outra dica que eu lembrei de falar. Eu lembrei de falar outra dica para vocês. Gente, assim, ó, controlem enquanto é pequeno. Porque, assim, os problemas, eles aumentam na mesma proporção em que você cresce. Quando você começar a crescer tua empresa, os problemas vão crescer ou na mesma proporção ou a mais ainda, ou maior ainda, tá? Porque, assim, quando tá em empresa pequena, o problema é fácil de resolver. Daqui a pouco você tem uma estrutura de funcionamento um pouco mais ampla, os problemas vivenciados no seu dia a dia, eles vão aumentar de proporcional, tá? Então, assim, são coisas mais difíceis a fazer, são problemas mais difíceis de estarem sendo enfrentados. Então, quando tá pequeno, é fácil de você organizar. Então, procurem organizar o negócio de vocês e colocar a cara de vocês enquanto ele está pequeno. Porque é difícil a gente consertar depois que já está de umas alturas em diante, né? Eu acredito. Pode? Eu acredito que a partir do momento que eles possuam um contador, o contador também já vai estar orientando, né? Isso. Desde que eles estimulem. Isso aí. Principalmente no extrato da empresa, não ter gastos pessoais, né? Gente, assim, ó, recorrente. talvez até seja algo que vocês não se ligaram, mas o contador, como ele atende muitos tipos diferentes de empresa, ele já o ouvido dele é pinico, né? Então ele sabe muitas coisas de vários problemas que as empresas estão passando. Então ele é uma fonte muito rica de informação, de conselho, e principalmente, gente, de prevenção, tá? De feeling. Contador, ele vai, se tu começar a instigar ele e contar coisas do teu dia a dia, do teu negócio, ele vai começar a pegar, ele vai começar a te dar feeling, ele vai começar a ser teu parceirão. Por quê? Porque ele vai entender o teu negócio e ele vai perceber algumas questões, porque pela experiência, né, dessa pessoa, por já ter passado por problemas assim, ele já vai ter o feeling, ele vai se antecipar a problemas que você vai passar, tá? Eu tive hoje... Oi? Pode falar. Oi, Aldo, desculpa te cortar, né? Que a gente chegou aqui em 1 hora, né, de webinar já, que eu nem vi passar. Eu gostaria de deixar um tempinho aqui, né? Deixar aberto para Michele, para Evelyn, para Mônica, para Jaqueline também, que está assistindo, né? Para Cristiane também, para Zomar, poder falar se tiver alguma dúvida, alguma pergunta, né? Porque a gente vai falando e às vezes a dúvida vai surgindo e às vezes passa um momento e a gente fica meio perdido quando perguntar, né? Aí eu vi que a Michelle já fez algumas perguntas ali, né? Alguém tem alguma contribuição, alguma experiência, né, para compartilhar com a gente, né, sobre essa questão de contabilidade? Eu vou dizer, assim, que no curso de administração, né, ali na Uniplac, pelo menos, que eu faço, uma das coisas que os professores sempre enfatizam para a gente os contadores são os melhores amigos, né, da administração. Uma contabilidade próxima ao administrador, ela faz toda a diferença no sucesso da empresa, né? Então, a gente aprende muito isso, os professores contam muito. E a gente tem uma matéria exclusiva que é contabilidade para a administração. Então, é para o administrador entender a contabilidade, né? Entender os termos, entender o que quer dizer, para que essa relação seja ainda mais próxima, né? Eu lembro que na última live, né, até a Jaqueline falou em questão de tributação, né, que ela tinha algumas dúvidas, né, o porquê, né, que às vezes para o pequeno vender para o grande
né, o grande ainda tem que pagar a tributação e ainda pagar os juros em cima, né? E vocês, como contadores, como já tiveram, né, essas experiências com outras empresas, eu comentei sobre a relação, às vezes, mudar o foco do cliente, às vezes focar num público-alvo diferenciado. O que vocês dariam de dica para a Jaqueline para ela poder contornar essa situação, né? Para ela poder vender, né? Como Uhum. negociar com os mercados, ela colocou ali. Legal, eu estou acompanhando aqui no chat, mas acho que está dando uma demoradinha para chegar para minhas as perguntas ali. Mas eu assim, gostaria de contribuir com ela, dizendo assim que só não tem solução ainda, por enquanto, para a morte, tá? Mas o resto tem muita coisa que dá para fazer. E a principal saída é procurar o especialista. Então, ela procure uma consultoria de um especialista em tributação, coloque o seu problema de uma forma organizada, de uma forma rica em conteúdo, para que essa pessoa possa estudar e propor uma saída. E aí eu gostaria de sugerir para ela que busque essa consultoria junto a um profissional da contabilidade, um contador, uma contadora, que possa ouvi-la e possa contribuir para essa dúvida para ela. Assim, é muito fácil fazer uma análise superficial, mas eu já me passei por muitas situações de que eu fiz uma análise superficial e tive que, depois, profundamente, achei um caminho melhor. Então, assim, há diversas nuances. Desde a forma como ela constitui a empresa. Eu lembro que semana passada a gente falou sobre questão de cooperativa, né? Então, assim, há diversas saídas, seja lá um diferencial competitivo. Mas eu não te dou crédito de CMS, mas o crédito que eu te dou de CMS eu consigo te dar de desconto, porque eu não pago esse tributo também na minha empresa e tal. Então, assim, tem muitas soluções. O empreendedor tem que ser, além de organizado, ele tem que ser criativo para conseguir convencer e vender o seu produto ou serviço. Uma coisa que é bacana agora com essa questão das pontuações, né, da gamificação, né, dos pontos que as pessoas participando. Então, por exemplo, a Jaqueline, ela já tem direito a uma mentoria, né? A Carol também, a Mônica e a Michelle também já têm direito a mentorias. Então, assim, conforme a gente vai somando os pontos e vai vendo que vocês têm a mentoria, vocês podem marcar a gente vai mandar um formuláriozinho, né, umas perguntinhas para vocês dizerem, eu tenho mais dificuldade nesse ponto, eu tenho mais dúvida nessa questão aqui que a gente trabalhou, e daí a gente encaminha para o mentor que vai te ajudar na questão específica que você tem mais dúvida, né? Para facilitar, porque a gente está aqui mesmo para distribuir esse conhecimento, né? E para dividir. E quanto mais conhecimento específico da área, melhor, né? Uhum. Por exemplo, assim, ó, eu no mercado contábil, eu tenho uma dificuldade que é encontrar um fornecedor de serviços de marketing que seja especializado no segmento de contabilidade. A gente tem uma agência de marketing a qual a gente tem que ficar em cima, passando conteúdos e corrigindo aquilo que eles poderiam entregar, porque ou fere código de ética, ou é um conteúdo irrelevante, ou é algo que poderia ser muito melhorado ainda mais. Então, assim, todos os mercados existem oportunidades para que empresas possam se destacar. E se tiver uma empresa especializada em marketing para empresas de contabilidade, tenho certeza que vai conseguir ganhar muito dinheiro. A Cris está dizendo que já escreveu muito conteúdo para contabilidade. Isso aí, Cris. Isso aí. Já escrevi muito conteúdo para contabilidade e sei que não é fácil mesmo. Quero ver acompanhar, porque nem nós conseguimos acompanhar todas as mudanças que acontecem todo dia. Né? Era um desafio muito grande. Não vou
exaustivo, assim, procurar e pesquisar e ler as leis muitas vezes, e tem que estar por dentro de tudo para poder falar de um assunto que seja atrativo. E assim, a maior dificuldade que eu tinha era falar isso de uma forma que as pessoas entendam, né? De uma forma fácil, de uma forma que a pessoa comece a ler e não desista porque está muito difícil de entender, né? Porque as pessoas que entram no Instagram, elas querem ver coisas rápidas, elas já entram com uma cabeça para ver Insta, né? É Insta, tem que ser rápido, eu não quero ficar muito tempo lendo um texto. Então, eu tinha que ser muito objetiva e a linguagem muito fácil, assim, né, de entendimento. Uma outra coisa, por exemplo, eu tenho um cliente que é uma empresa do ramo de comércio de alimentos, né, restaurante, que não consegue acertar o marketing. Não tem uma empresa especializada em marketing para restaurantes. E olha, e assim, ó, realmente não é difícil. Basta ter um planejamento ali de mídias e tal. Eu, assim, se você tiver, puder passar teu contato, porque eu não conheci ainda uma empresa que tenha, assim, poxa, que consiga entender os processos, como que é fabricado um alimento, como que deve ser exposto aquele alimento, o que o cliente gostaria de visualizar naquilo, né? Então, assim, quando você vai vender marketing, por exemplo, para uma empresa de um restaurante, tem que entender um pouco de gastronomia, tem que entender um pouco do que ele entrega. Será que a entrega de fazer um teleentrega lá, um disque de 50 minutos, será que é algo que é demorado ou está rápido? A gente tem que entender também um pouco isso, né? Essas vivências do consumidor, né? Então é muito importante também tudo isso. Acho que isso também é interessante queria, você falar isso, Aldo... porque... Pode falar, querido, pode falar. Posso? É interessante ele falar isso porque eu tenho a ideia assim de num futuro eu segmentar para isso, sabe? Eu nichar para o ramo da alimentação. Porque era o assunto que eu mais gostava de falar, que eu mais tinha facilidade. Olha o tanto de empresa que se cadastrou no iFood da vida. Olha o tanto de arte que eles precisam. Eles estão consumindo muita coisa. Então, assim, e aí, assim, se você se especializar naquele segmento, igual contabilidade também. Tu tem que ter uma contabilidade especializada lá em empresas de construção civil, por exemplo. Nicha o teu segmento e se especializa naquilo. E aí tu começa a criar uma autoridade num determinado assunto. Hoje, então, a Cris, né, já chamo de Cris, a Cris é uma autoridade no ramo de marketing de empresas do ramo alimentício. Então, assim, poxa, eu contratei a Cris veio aqui, fez umas fotos muito legais aqui do Burger da Joca, e isso deu resultado, consegui utilizar essas fotos, aumentou minha venda lá no Instagram, as curtidas, eu consegui atingir meu público-alvo, eu consegui aumentar as minhas vendas. Por quê? Porque eu contratei um serviço especializado naquilo que eu entrego, né? Então é bem importante isso, é bem importante você ter consciência de que tu não vai conseguir abraçar o mundo com as mãos. Então, se especialize num nicho de mercado, né? Eu sei que a Carol também tem lá os nichos de mercado que ela atende lá no escritório, e isso é bastante importante porque é um pilar da tua empresa. Eu tenho um pilar aqui de um segmento que eu atuo, daqui a pouco eu tenho um outro, e já me especializei, então, no ramo de alimentação. Vamos para o ramo dos cosméticos, né?
vamos para outra coisa, e ali você vai criando o teu processo de autoridade em determinados assuntos. Isso é bem importante. Sim, eu queria até comentar, né, essa questão do marketing ali, de você ter um conhecimento de como investir nele, né? Aproveitando o que a Cris falou, para quem não tem ainda o dinheiro para investir no marketing, assim, contratar, né, toda uma identidade visual, né, logomarca, fazer um Instagram, pagar pelas artes, ou às vezes você tem condições de pagar, mas não sabe como direcionar, né? O que que eu vou pedir para ele fazer? O que que eu vou indicar? Então, é importante para o empreendedor conhecer qual que é a essência, né, que a Carol sempre comentou bastante ali, né, qual que é a essência do seu negócio. Para quem que eu quero vender? Quem sou eu como empreendedora? Eu me importo com as pessoas, né? Eu me importo com as pessoas. Então, o negócio tem que passar uma comunicação bem humanizada. Eu me importo com a qualidade, com o produto ser fresco. Então, qual que é a questão mais importante do seu produto, né? E daí você começa. Exatamente, Cristiane, o DNA da empresa, né? É onde o que é mais importante para você passar para o teu cliente, e a partir daí você vai construir tudo em relação ao marketing, tudo que você for falar da sua empresa vai ser desse essência mesmo que a Carol falou bastante ali, né? E que a Cris colocou ali, é o DNA da empresa mesmo. Ajudando um pouco ali a Jaqueline, quais são os produtos que tu vende hoje, Jaqueline? Só para a gente também te direcionar, porque às vezes, um exemplo, eu vendo 30 tipos de produto. Vamos ver, peraí. Linguicinhas e salame. Ótimo. Então, você já tem um nicho de mercado, certo? Que são esses 2 produtos. Então, se especialize bem neles, né? A partir do momento, como que você vai chegar para um supermercado? Quais são as técnicas que você tem que chegar de venda para esse mercado? Que hoje vendas e marketing estão juntos ali ligados, né? E principalmente, qual é o contador que está te apoiando na parte de tributação do teu negócio? Vale a pena hoje você ser microempreendedora ou não? Isso te dificulta mais? Então, isso tudo vai muito de um estudo de como que é o teu negócio. Que nem diz, a gente não pode te dizer o que você já tem que fazer sem te conhecer a fundo do que é o teu negócio, qual é o teu propósito. Qual é o nome da tua empresa, Jaque? Ela comentou ali que são produtos artesanais, né? Uhum. Então, aí é que está a essência do produto, né? Eu ia dizer que era bem essa empresa, era a Linguimone. Eu sempre quis comprar produto teu, tá? Eu só nunca tive oportunidade de chegar a encontrar, nunca tive essa... talvez faltou um pouquinho mais de esforço da minha parte para conseguir encontrar. E aí, Destino nos colocou agora juntos aí. Mas é bem interessante. Onde que a gente encontra produto teu em Lages? Porque eu acho que é você de Correia Pinto, né? Correia Pinto. Olha aí a oportunidade, hein, Jaque? Um exemplo, se a gente colocar o nome da sua empresa na internet, ou eu consigo comprar por um aplicativo, alguma coisa assim. Acabei de encontrar aqui pelo Facebook. Tem o Facebook aqui. Correto? Tá. E aonde que tá? Qual é o lugar que eu encontro produtos Linguimone em Lages? Tá desligado o microfone, Jaqueline. Acho que deu uma travada ali no dela. Será que é só delivery? Liga o microfone. Aí, agora acho que deu. Oi, Tê. Bom, a nossa empresa, no momento, o nosso público maior é aqui em Correia Pinto, que a gente vende em 3 mercados. Em Lages, a gente faz venda em porta em porta. A gente faz anúncio no Instagram, no Face, e daí fazemos entregas. Mas a partir do dia 11, vamos estar talvez em alguns mercados, vamos estar iniciando. Só que como a gente já foi em vários mercados e sempre a mesma
a mesma conversa, né? Que como a gente não gera crédito, eles têm que arrumar 17% em cima do nosso valor. E como o nosso produto é um produto artesanal, ele já tem um preço diferenciado. Né? Daí acrescenta mais um 30%. Então, em alguns comércios, o nosso produto, a linguicinha com queijo, chega a custar R$30 o valor de uma picanha. Né? Então, para nós, então, a gente está fazendo esse trabalho de formiguinha, de porta em porta. Isso. E é até uma forma, né, de você olhar o teu negócio, porque aqui em Lages tem bastante feira, né? A gente teve uma feira de produtos especializados ali da Serra, ali dentro do Orion, né? E às vezes você levar o teu produto para essas áreas mais específicas, para um público mais seleto, né? Talvez seja essa a questão, né? Talvez identificar quem em Lages vai comprar mais e atacar esse público diferente. Talvez em Correia Pinto seja os mercados, e aqui em Lages seja lojas especializadas, ou seja, né, um público que tem já um conhecimento, né? Ou tenha já um poder aquisitivo mais alto, né? Então, às vezes é a forma, o público seja diferente na cidade onde você está, né? Acho que pode ser pouco efetivo, tá? Acho que pode ser pouco efetivo, Jana. Sabe qual é a dica que eu vou te dar? Desculpa. Jaque. Você vender nos pequenos mercados, porque os pequenos mercados, normalmente, eles são optantes do Simples Nacional. Então, esses mercados, eles não puxam crédito. Então, se você vender lá nas mercearias e tal, você não vai ter esse problema. E aí, é importante que você foque, né? Já que você ganhou vários nãos aí, talvez, dos grandes, que tem... Nós estamos nos pequenos mercados. Só que os pequenos mercados, eles já têm uma outra rede de salame defumados que compraram esse espaço. Então, como nós é um produto novo, a nossa empresa foi fundada em 2018, né? Vai fazer 2 anos, tem 2 anos. Então, já tem um outro cliente, um outro fornecedor de salame, né? E que cobra bem mais em conta, né? Porque o nosso produto é diferenciado porque é pura carne, é menos sal, menos aditivo químico, né? Menos gordura também, né? Então a gente tem todo esse cuidado de levar para a mesa do cliente um produto de qualidade, muito mais carne de pernil, carne de primeira, não é chão de fábrica, não é resto de carne, né? Né? É isso então, aí. Mas tudo isso deixa os produtos um pouco mais caros para os comércios arrumarem a margem de 40%, tem mercado que coloca 64% em cima. Daí não tem giro. Nosso produto fica lá. É um produto muito caro. Acho que travou, Acho né? que travou. Mas aí, ó, a Jaqueline já levantou ali qual é o DNA da empresa dela, né? Ela já disse qual Ela é já falou ali qual que é a essência do produto dela e talvez trabalhando, né? Talvez inicialmente procurar que nem como você falou, né? Inicialmente focar nesse primeiro público, né? Que é o que ela já tem esses mercados, mas ela pode, a longo prazo, começar a focar a marca dela para esse público mais seleto, né? Eu queria falar ali que a Michelle escreveu um chat, Carol. Você pode dar uma olhadinha ali no chat para mim? A Michelle escreveu: tem a Banque Nossa que abriu recentemente, talvez seja uma empresa que possa fechar negócio contigo. Acredito que ela falou para a Jaque, né? Falou para a Jaque isso. Isso. Acho que ela saiu para entrar novamente, né? Que deve ter travado. Mas assim que ela voltar, eu aviso para ela. Bacana, Michelle, essa tua contribuição aqui, né? Vamos passar para Jaqueline. E é para isso que a gente quer que todo mundo participe, né? Eu queria perguntar. Pode falar, Carol. O interessante também é que nem sempre a gente vai receber sims, né?
na nossa vida, né? A gente não pode, é a mesma coisa, ela não pode parar porque os mercados grandes falaram que não vão pegar do produto dela. Então, é mudar a estratégia de venda, né? Mudar a estratégia de divulgação do produto. E uma das divulgações de produto dela é o que ela acabou de comentar com a gente, a questão da essência, né? Que o produto tem mais carne, que o produto tem menos química, então é aí que está a jogada de negócio dela. E talvez assim, para que o consumidor descubra e veja o diferencial do produto dela, já que nem todo mundo, né, compra só com os olhos, né, mas assim, precisa experimentar, de repente organizar uma degustação, né, desses produtos, né. Por exemplo, eu lembro, né, até aí de Correia Pinto, né, a carne da Cooper Tropas. Nossa, como é diferente esse produto. É um produto que tem um sabor totalmente diferente. E tem pessoas que pagam por isso, né? Mas elas precisam conhecer esse produto, né? Então, eu gostaria, assim, que tu, de repente, tu conversasse com a Sil para tu expor a tua empresa lá na Expo Lages. É um final de semana onde vai passar milhares de pessoas e você pode estar oferecendo esse teu produto lá para as pessoas conhecerem ele, né? E certamente vai ter muito networking lá, muita troca de cartão, muitas pessoas de mercados que podem estar passando ali e conhecendo o teu produto realmente para abrir porteiras, né? E o quanto é importante para ela ter um contador, né, Aldo? Com certeza, com certeza. Tenha no seu contador primeiro de tudo, um prestador de serviço. Só cortar, desculpa cortar, Aldo, mas é que a Jaque voltou aqui, né? Ela conseguiu voltar. Daí só passar aqui as dicas, né, que foram dadas para ti enquanto você tava fora, né? A gente falou ali que só com essa explicação do teu produto você já explicou qual que é o teu diferencial de mercado e já falou também a essência do teu produto, né? Então talvez seja essa forma de vender o teu produto, essas qualidades que você apontou, que vai fazer a diferença para a venda, né, e para o público que você quer atingir. E o Aldo comentou ali sobre a Expo Lages, né, sobre a Sil, para fazer uma parceria para você expor o teu produto para o maior número de pessoas possíveis, né? Sim. E até a Michelle comentou também, eu não sei se você tem acesso ao chat, eu acho que você recém entrou, então não vai ver a mensagem, mas ela falou que a Banque Nossa, que abriu recentemente, talvez seja uma empresa que possa fechar negócio contigo. Qual o nome da empresa? Eu vou mandar aqui de novo, que ele é bem lagiano o nome, bem lagiano o nome. Bem serrano, né? Bem serrano. Então, são muitas coisas que dá para fazer. Eu acho que, assim, a gente estava conversando aqui, né? Que você contar com uma parceria de uma contabilidade é essencial para que o teu negócio deslanche. Tenho certeza que tem solução para esses teus problemas. Eu acho que um café com o teu contador aí pode trazer essas soluções. Tá? Ok. Ok, então, obrigada pelas dicas. Claro. Então, gente, só para a gente recapitular as dicas que a gente passou aqui, que é o quê? Primeiro, a gente cuidar das nossas finanças pessoais, porque é a mesma coisa como se fosse a nossa empresa, né? A importância do nosso planejamento de negócios, o que de fato você vai querer vender, ou qual é o serviço que você vai querer prestar. E dentro de tudo isso, desde o início, tem que ter um contador já vinculado com a sua empresa para estar te direcionando e te apresentando situações ou te apresentando, abrindo a caixinha, né, ali do empreendedor e plantando uma sementinha para que ele sempre vá crescendo, né? Aldo, esqueci de mais alguma coisa, né? Porque a gente falou de tanta coisa. Nossa, foi tão conversa mesmo, assim, bate-papo, né? A estrutura do negócio. Nós gostaríamos de realmente conversar com vocês nesse sentido. Ninguém aqui é dono da verdade, nós, assim,
é claro que temos um conhecimento técnico muito grande, porque a gente conversa com empreendedores o dia todo. E nós também somos empreendedores. Nós, contadores e contadoras, também temos as nossas empresas, as quais passam pelas mesmas dificuldades com que vocês passam. Então, assim, no sentido de compartilhamento de ideias, de muitas divisão, né, de ideias com vocês, que a gente escolheu esse tema e buscou, assim, tratá-lo de uma forma, assim, muito no bate-papo, tá? Não sei se alguém mais quer fazer alguma pergunta para a gente, eu tenho alguma dúvida. Acho que tá tranquilo, né? Eu acho que Tá. tá todo mundo Se deu tranquilo, né? silêncio, nossa, então é porque a gente já conseguiu o Exatamente. nosso objetivo. Muito bom. Ou não sabemos, né? Não, eu acho que foi bastante interessante. Eu gostei bastante da dinâmica, né? Eu acho que foi bastante leve a conversa, né? E foi bem para desmistificar, né? Aquele negócio de, contabilidade é muito sério, é muito complicado. Não, é bem tranquilo, é um papo bem relax, né? Bem tranquilo para a Bem de gente ter boa. aqui, bem de boa, né? E eu queria também ressaltar, né, para as pessoas que entraram depois, né, só dar uma lembrada que agora a gente tem uma pontuação, né? Quem participa dos webinars ao vivo, ele vai ganhar mentoria, né? A gente vai mandar o texto amanhã no grupo e no privado para todo mundo que quiser, né, acompanhar os pontos lá, para a gente poder dar a mentoria gratuita para vocês, né? Então, por exemplo, a Jaqueline, né, a Michelle, a Carol já ganharam, se não me engano, a Cristiane também, e a Mônica também. Então, a gente vai acompanhando aí a pontuação para vocês poderem receber essas mentorias específicas que vocês estão precisando, né? E que a gente tem disponibilidade para dar para vocês. Eu queria muito agradecer ao Aldo e à Carol, né, por se disponibilizarem novamente, por estar aqui, né, por compartilhar com a gente esse conhecimento, por trazer essas falas, né, tranquilas, trazer esse conhecimento de forma tão simples para a gente, ficar fácil para a gente entender, né, e em nome do Orion, né, da Prefeitura de Lages, que o nosso projeto é em parceria, né, falar que assim, vocês estão contribuindo para o ecossistema empreendedor de Lages, né, vocês estão contribuindo para que os empreendedores de Lages se profissionalizem cada vez mais, e isso é muito, muito bom, né. Então, eu gostaria muito de agradecer a vocês. Eu não sei se vocês querem dizer mais alguma coisa para o pessoal. Quero sim, quero sim. Primeiramente, agradecer a oportunidade de conversar com as pessoas, né? E poder dividir uma parte do conhecimento que a gente tem com vocês. Eu gosto muito de conversar com outros empreendedores e me sinto muito à vontade. E de estar compartilhando algumas coisas, de estar compartilhando não só as alegrias, mas também as dificuldades com que a gente já passou. E dizer assim para vocês que eu não me arrependo em nenhum momento em ter aberto a minha empresa. Tudo que eu consegui ganhar até hoje, eu consegui através da minha empresa. Então, mas que não é uma tarefa fácil, mas assim, a vida nos proporciona muitas surpresas. E com planejamento, e com técnica, e com muita força de vontade, a gente consegue sim evoluir. E a gente consegue, com certeza, com o passar do tempo, né, fazendo mais conexões, fazendo mais, estreitando laços com mais pessoas, aumentando a nossa rede de contato. Então, o sucesso é consequência de todo aquele aprendizado que a gente teve e das dificuldades que a gente passou. Então, assim, eu procurei, assim, passar esse conhecimento de uma forma bem leve mesmo para vocês, de uma forma tranquila e de uma forma, assim, de amigo, né? Então, contem comigo para o que vocês precisarem, se precisar do meu contato, a Júlia tem, eu posso deixar aqui também para vocês, ou com a Carol. Também agradeço a Carol por ter compartilhar junto comigo. A Carol é uma excelente profissional, uma baita de uma contadora, bem
bem na pegada assim, empreendedora, jovem aí também, bacana, que tem um futuro grande pela frente. Acho que é isso aí. Acho que a nossa geração aí é a geração que está levando o Brasil nas costas aí, e a gente vai com certeza sair dessa crise aí e vai conseguir avançar muito, ainda em 2020. Isso mesmo, Aldo. Muito obrigada pelo convite. Obrigada ao Ório. Eu quero dizer para vocês, não tenham medo. Empreender é todo dia, errando que se aprende, né? Então, eu só tenho a agradecer. A Jana também, depois, se quiser compartilhar o meu contato com o pessoal. Que bonitinha tua filhada. Mas, muito obrigado mesmo, gente. E estou disponível. Segunda-feira que vem eu vou estar, né, Jana, com um conteúdo bem legal para vocês. Então, eu espero que quero ver todos vocês aqui. Sim, sim. Eu vou reenviar aqui. Quem quiser o link para cadastramento, deixa o telefone aqui, que daí eu vou adicionar no WhatsApp e eu passo os links corretos lá pelo WhatsApp, que eu acho que fica mais fácil. Eu vou tentar reenviar aqui de qualquer forma, né? Mas se não der certo, pode deixar o telefone aqui, que daí eu entro em contato. Eu queria falar que a Carol vai trazer um conteúdo bastante importante na semana que vem, que é a questão dos recursos, né? Para quem está precisando, querendo ou não, esse momento é um momento complicado e às vezes a gente não teve tempo de se preparar, né? Então é importante a gente saber que recursos a gente tem disponível e o que a gente vai poder, o que é a melhor opção para a gente nesse momento, né? E eu gostaria também de agradecer muito vocês, porque foi uma conversa bacana, né? Eu acho interessante hoje que a gente tem majoritariamente mulheres, né? Na nossa, mulheres empreendedoras, né? E que é bacana a gente ver isso também, né? E é bacana também. Eu sei, tudo bem, não é todas as mulheres, eu sei, mas É, mas é bacana a gente ver que existem bastante empreendedoras aqui mais. A gente sabe que a proporção ainda é bem pequena, né? A gente, lá do Hora, a gente acompanha esses números, né? E a gente quer ver mais todo mundo, né, pronto para empreender. Eu gostaria de dar boa noite para todos, né? Eu vou adicionar os números ali. Zumar, eu vou colocar teu nome aqui no WhatsApp, eu vou adicionar e vou mandar um oi. E daí eu mando todos certinho os contatos e adiciono você no grupo também. Que daí lá a gente envia certinho os links para cadastro e para as aulas também. Ok? Ótimo. Acredito que seja isso, pessoal. Muito obrigada. Boa noite. Boa noite. Tchau, gente. Valeu. Tchau, tchau.